Olá, bem-vindos a mais um Game Changers. Hoje recebemos Gustavo Paulo Duarte, recentemente eleito presidente da CCP, Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, e também CEO dos Transportes Paulo Duarte. O Gustavo traz uma combinação muito interessante. Por um lado, a experiência de quem lidera uma empresa familiar num dos setores mais exigentes da economia, os transportes. Por outro, a responsabilidade de representar agora milhares de empresas portuguesas do comércio e dos serviços. Para esta conversa especial, tenho a honra de receber o meu amigo também, João Batista Leite, CEO da Unicre, um dos líderes mais reconhecidos do setor financeiro em Portugal, com uma visão muito clara sobre comércio, consumo e inovação e sobre a forma como a digitalização está a transformar a relação entre empresas e clientes. Um autêntico game changer do setor financeiro. Como já percebemos hoje, vamos falar de liderança, decisões difíceis, comércio e do que é preciso para Portugal ser mais competitivo nos próximos anos. Vamos perceber o que tem sido e o que ainda pode ser verdadeiramente game changer para o nosso país. Portanto, muito obrigado aos dois, muito obrigado ao Gustavo, muito obrigado ao João. E para lançarmos esta conversa, passo então aqui com a bola, posso fazer a bola ao João, para lançarmos então aqui o nosso Game Changers. Muito Muito obrigado. obrigado, Miguel, e muito bem-vindo, Muito obrigado, Gustavo. É obrigado pelo um, é convite. um gosto mesmo tê-lo cá. Gustavo, para lançarmos a primeira pergunta tradicional no Game Changers, este seu percurso dos transportes até agora à presidência da CCP, o que é que foi o verdadeiro game changer na sua carreira? Bom, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui no programa. Eu identificar um só momento para definir um percurso é sempre difícil. Eu acho que eu identifico dois grandes momentos: o desporto e uma empresa familiar, que essas são para mim aquelas grandes passagens na minha vida. O desporto e o rugby fez de mim o homem que eu sou e foi a faculdade da minha vida, foi aquilo que me abriu os horizontes à resiliência, ao esforço, ao combate, seja aquilo que nós entendemos que o rugby é. E depois é o deixar de ser filho do patrão. Essa foi a grande conquista e é aquilo que hoje em dia nas empresas familiares vemos com muita dificuldade os filhos conseguirem não o ser. Vemos no tecido empresarial, grandes temáticas relativamente às sucessões, e essa é uma delas, é os pais não estão preparados para deixarem de o ser. E portanto eu tive a felicidade de um pai e um irmão, uma família muito organizada, muito estruturada, e tive a felicidade de um pai ter sabido a tempo certo deixar o leme da empresa. E portanto esses são os meus dois grandes momentos. Daqui para a CCP é espelhar aquilo que se faz de bem numa empresa e tentar passar mensagem e criar aqui alguma continuidade também, pode ser de empresarial, que é aquilo que se pede. E voltando ao tema mais familiar e da empresa, houve algum. Como é que tu pensaste em que tinhas que assumir a responsabilidade? Porque não era obrigatório, apesar de ser. Ter começares como um filho, não é obrigatório teres pensado nisso. Mas o que é que foi a tua motivação? Como é que assumiste realmente essa responsabilidade de liderança? Qual foi a grande motivação? Primeiro houve logo um pensamento interno que eu quero deixar de ser filho do patrão. Essa é logo a primeira, não é? Porque era simples para mim ser filho do patrão, entrava às 10, saía às 5, estava a porrer e a vida continuava e acho que ia ter uma boa vida na mesma. Eu acho que o grande desafio é aquilo que o background nos dá, um pai empresário, uma estrutura familiar muito orientada ao negócio, e é esse o momento em que nós claramente pensamos e não queremos ficar com o que temos. E portanto o desafio nasce de perfil, mas nasce de um percurso, seja desportivo, em que a ambição é nota de honra, não é? E depois num seio familiar em que o empreendedorismo é uma realidade. E, portanto, eu entrando onde estou, não estou para fazer o que os outros faziam. De facto, eu e o meu irmão, quando entramos na empresa, mudámos muito a empresa, transformámos verdadeiramente a empresa numa empresa hoje altamente profissional e deixámos de ser o filho do patrão. E para deixar de ser o filho do patrão não é só por decreto, não é? É de facto liderar pela responsabilidade, pelo exemplo, pelas boas práticas e as pessoas aí reconhecem que de facto eu não sou de facto o filho do padrão. Mudar e transformar, eu penso que essa é a pedra de toque bastante importante. Mas hoje a falar de comércio e agora a liderar a confederação, na tua visão, Paulo, o que é que a digitalização, incluindo os meios de pagamento, podem fazer para tornar de facto o negócio português mais competitivo? Eu acho que tinha que partir aí essa pergunta em duas partes. Eu acho que a digitalização não está atrasada.
As empresas é que as estão, no momento da decisão e, portanto, as empresas estão atrasadas na tomada de decisão. Eu acho que isso é uma realidade, porque a tecnologia hoje já oferece uma série de chamemos-lhe features, não é? De qualidades e capacidades que as empresas ainda não estão despertas. E eu acho que o desafio é mesmo este: é antes de perceber o que é que a digitalização pode fazer pelas empresas, é perceber o que é que as empresas querem fazer com a digitalização. E eu acho que esse é o grande momento. Eu acho que a CCP vai ter um papel fundamental neste papel, que é de facto identificar com as empresas quais são as reais necessidades e para cada empresa cada especificidade, não é? Relativamente aos meios de pagamento, é só mais uma boa experiência de como é que a tecnologia pode ajudar. Imagina, eu vejo-me como consumidor a chegar a uma loja, tive um ótimo exemplo esta semana não, Com a ontem, Unicre, imagine. potencialmente com o Nigra, porque está em todo lado e, portanto, a probabilidade de ser é muito elevada. Ontem, isto não estou aqui a contar a história, é mesmo verdade. Eu ontem estava numa loja a comprar um blazer para tentar vir aqui minimamente apresentável. Sim, Ahm, fizeste muito e, bem. e de facto a senhora atrasou-se a fazer a minha nota e aquilo, depois encravou o sistema e não sei o quê, e depois o pagamento correu mal. A senhora estava sem rede. O senhor que vinha atrás foi-se embora por causa do pagamento mal feito. E portanto nós aí percebemos a importância hoje da exigência que o cliente tem pela tecnologia, pela facilidade do pagamento, e aqui em concreto, o João com certeza saberá melhor do que eu o impacto que tem numa compra. Portanto, uma má experiência no pagamento é uma não venda, possivelmente. E eu acho que esse é que é o desafio, seja em qualquer empresa, perceber que o cliente está completamente atento para ver, ou a expectativa é tão alta que nós não podemos falhar. E eu acho que nesse momento em que nós falhamos, é uma não venda direta. Desde 2018 que és CEO do Grupo Paulo Duarte e agora estás a assumir também a presidência da CCP, já te lideraste a Antram, portanto já sabes um bocadinho como é que se gera esse equilíbrio ou como é que faz esse equilíbrio entre liderar uma empresa com uma dimensão muito grande, com muitos colaboradores, e também conseguir estar no mundo associativo. Como é que consegues fazer isto? Tu gostas de dormir, não dormes, tens algum truque? Pá, Como é que tem hoje em sido? dia estas tecnologias vão ralhando connosco, não é? Pá, olha lá, tens de dormir um bocadinho mais, Ainda tem que pior estar. então ainda Isso, fica isso. mais difícil. Pior do que eu saber que não dormi é alguém andar a ralhar comigo mais do que a minha mulher. Hum, eu andava um bocadinho para trás. E para responder à tua pergunta do que é o Transportes Paulo Duarte, o Grupo Paulo Duarte e as associações, a Antram e agora a CCP, eu não posso não dizer que isto só existe porque eu tenho um co-CEO, que é o meu irmão. E portanto, se não existisse o meu irmão, eu não conseguia fazer este papel de representatividade da minha empresa fora. E eu não estou só a liderar a CCP, eu também estou a representar a minha empresa e a minha atividade ao mais alto nível, onde eu acho que deve ser representada a minha empresa. E, portanto, a lógica do associativismo deve ser deve ser que nós não estamos a representar só aquela pessoa, o Gustavo, ou seja quem for. Eu estou a representar uns interesses e esses interesses têm que ser bem defendidos, bem divulgados, têm que ter poder político, têm que ter capacidade de influência e, portanto, eu só consigo ter a gestão dentro de casa, porque tenho um irmão que, como eu, partilha esta visão, e que os 2 complementamos-nos muito bem. Ele faz coisas otimamente que eu era incapaz de fazer, e eu faço coisas otimamente que ele não tem paciência sequer para as fazer, percebes? Isso temos que E perguntar ao portanto, António, os né, 2 é esse tema isso. Quando quiseres falar com o António, ele depois explica-te o que é que eu quero dizer. combinado, combinado. Paulo, que mencionou a Antram, onde, que liderou durante algum tempo, e na Paula Duarte, são indústrias onde a eficiência ou a excelência operacional é determinante. Que aprendizagens é que trouxe daí que pode trazer agora para o comércio e serviços? Dir-lhe, eu não quero usar chavões, mas aquilo que eu aprendi no meu setor, dada a pressão, que tem, dir-lhe que e é um ensinamento que temos que passar para todo o comércio e serviços. Margem é religião. Isto para nós é fundamental. Se nós não entendermos que o propósito de ter empresas e de ter negócios é ter margem ao acionista, então eu preferia ser empregado. Esta é uma primeira verdade absoluta que se tem que passar ao comércio e aos serviços. Nós não podemos vender a qualquer preço, aceitar a qualquer preço e trabalhar de forma, diria, menos profissional. E, portanto, aquilo que o meu setor me exige é que a margem é uma religião. Depois, que o dia a dia é duro, é duríssimo. É 24 horas, é 7 dias por semana, é noite e dia com pessoas com problemas, com acidentes, com o que se entender. E, portanto, o estar atento ao negócio todos os dias é importante. Não é só
fazer, e vê-se muito em algumas áreas de negócio do comércio, por exemplo, restauração e outras, que a gestão dos negócios fazem-se com a caixa. Isto não é verdade, não pode ser assim. As coisas não funcionam. E, portanto, tem que haver profissionalismo em todas as áreas e, por que não, ter condições mínimas e execuíveis para abrir um negócio. Que hoje em dia qualquer pessoa pode abrir um negócio, tenha ou não capacidade para ter, mas por que não pensarmos em coisas que tem que haver pelo menos, sei lá, uma formação base para abrir um restaurante, para abrir uma loja de rua, tem que haver. No meu setor temos, e isto é importante e é giro. Eu no meu setor, para ter uma empresa de transportes, tem que ter um título que se chama capacidade profissional, que são 180 horas de formação, são com, com base, se eu já tiver licenciado, portanto tenho algumas equivalências, mas de facto tenho que ir lá estudar alguma coisa para abrir um negócio de transportes. E, portanto, eu acho que é uma boa medida para nós conseguirmos profissionalizar o setor. Bem, a nível de liderança, tiveste, de certeza, mas alguma decisão mais difícil que tiveste de tomar, se tens uma ou algumas que tenhas realmente ficado marcado enquanto líder, que tenha sido difícil? As decisões difíceis são todos os dias. Olha, e lá está a diferença entre o Gustavo e o António. Eu vejo-me aflito para despedir uma pessoa. Estou aflito, escondo-me, finjo que não estou, invento coisas. António, é preciso tratar daquilo e ele vai e trata e é as tais diferenças e nuances. Gerir é tomar decisões difíceis. Eu acho que hoje em dia dizer que não a um cliente, ter que descontinuar uma atividade, ter a coragem de faturar menos. Eu acho que nós a malta esquece um bocadinho, o faturar não é lucro e, portanto, se eu tiver que faturar menos para ganhar mais e para sustentar a minha empresa, tenho que o fazer. Portanto, eu dizer uma ou 2 medidas, eu tomo medidas destas todos os dias em conjunto com uma série de pessoas muito válidas, muito importantes e que hoje me permitem também estar aqui e conseguir, defender também os interesses da minha empresa fora, porque são decisões verdadeiramente difíceis. A mudança da sede da minha empresa foi uma coisa que me custou imenso. Dizer ao meu pai que ia mexer de Torres Vedras para ir para uma zona do país que não tinha nada a ver com o nascimento da empresa. As pessoas, levar pessoas que há 25 anos trabalhavam no mesmo sítio e tiveram que mudar de instalações, são tudo dificuldades, mas a verdade é que o crescimento faz destes momentos. Uhum, uhum. Paulo, hum, estas mudanças constantes, e estávamos a falar em off sobre a adoção de contactless em Portugal, que hoje é mais de 80%, e falamos sobre esta velocidade. O consumidor mudou e mudou muito nos últimos anos. Hoje exige, como estava a explicar, rapidez, simplicidade, segurança. Estão as empresas portuguesas de comércio e serviços preparados para responder a este desafio deste novo consumidor? Visão muito própria e se calhar contrariada com imensas teses e estudos, mas dir-lhe-ia que o consumidor já está em 2030 e as empresas estão em 2015. Eu acho que as empresas ainda não perceberam sequer o que é que a tecnologia pode fazer por elas. Salvam rosas exceções, pois com certeza, mas a grande maioria do tecido empresarial não percebeu. E o consumidor já está nessa exigência. Já conhece, já tem acesso, já vê todos os dias. O telefone hoje em dia é uma máquina poderosíssima para dar ensinamentos ao cliente e o cliente hoje está habituado a ter uma aplicação para tudo, ser rápido para tudo, manda vir para casa em 7 minutos está em casa e as empresas ainda não estão preparadas para isso. E eu acho que o grande desafio, de facto, é encurtar este gap. É chegar às empresas ao nível tecnológico. Nunca será, porque o cliente mais facilmente tem esta capacidade de ter mais ferramentas à mão, porque é mais barato, normalmente Hum, para o cliente. Mas eu acho que o gap tem que ser encurtado. As empresas têm que estar a 2, 3 anos do edge da tecnologia, não podem estar 10 anos atrás ou 15 anos atrás, como temos hoje. Muito bem, um dos temas que mais gostamos de falar aqui nos Game Changers e que muitas vezes as pessoas evitam falar é o tema dos erros, porque os erros fazem parte da nossa carreira e do nosso ensinamento e muitas vezes há até quem defenda que é errar que aprendemos. Tens algum erro que tenha marcado a tua carreira e que hoje poderias mudar ou que acima de tudo te deu uma boa aprendizagem para conseguir seguir em frente? Tenho vários, mas tenho um que me arrependo para todo o sempre. A verdade é essa. Foi em 2019 não ter acreditado que ia haver uma greve de combustíveis. Toda a gente me ligava, os meus clientes ligavam-me, toda a gente me perguntava, ouvi dizer que, opá, não se preocupem, isto não tem organização tão forte que possa parar um país. Todos sofremos 2019 com isto. Esse foi o meu grande erro, mas aprendi imenso. Isso foi
o tal erro que muda. Muda a forma como eu olhei para as pessoas que estavam dentro da minha empresa, muda como eu olhei para a exigência que eu tenho que ter com os profissionais com quem trabalho, muda para o respeito que eu tenho por estas movimentações e mudou também a forma como eu passei a lidar com sindicatos, com pessoas e aprendi imenso, aprendi e melhorei. E eu acho que todas as pessoas com quem connosco trabalharam nessa altura, sejam governantes, temos aqui alguns na sala, sejam governantes, sejam empresários e sejam os próprios os movimentos e os trabalhadores, todos aprendemos, uns para bem, outros para mal, foi mais duro para uns do que para outros, mas a verdade é que eu acho que se eu conseguir identificar assim o grande erro, não foi um erro, foi uma não crença, deve ter sido esse, e custou a muita gente, todos nós, o verão, não íamos para o Algarve, não havia combustível, foi uma chatice, uma coisa horrorosa. Isso foi um erro de aprendizagem. Mas há algum momento que seja um game changer, uma ferramenta, um processo, um mindset que levou a este crescimento que a Paulo Duarte tem hoje? Eu acho que as empresas passam por várias etapas, não é? Eu acho que há crescimentos acelerados, depois é a capacidade que as empresas têm no crescimento alinharem-se com o seu crescimento, porque aquele crescimento exponencial, ou as empresas se ajustam a isto, ou dificilmente depois conseguem ter sucesso, porque depois perdem o controle da sua própria atividade. Eu acho que aquilo que eu, e ainda este ano para nós é um facto consumado, é que as empresas têm que ter a capacidade no seu crescimento de deixarem de ser empresas e passarem a ser plataformas. E quando eu digo isto, digo neste sentido, eu se gerir a minha empresa, a minha vida toda como uma empresa, vai ser sempre uma empresa. Eu se quero ser um grupo, se eu quero ser uma plataforma de crescimento, se eu quero ter uma empresa internacional, se eu quero ter a capacidade de ter dimensão, eu tenho que deixar de gerir só como uma empresa e tenho que gerir como uma plataforma de crescimento. E é nas plataformas de crescimento que nascem os processos, as integrações, os alinhamentos culturais, a estratégia. Se as empresas não tiverem esta capacidade de identificar quais são estes momentos, elas vão ser sempre empresas. E as empresas têm sempre muita dificuldade, o crescimento orgânico é difícil, é na base do custo, é na base, ou então, muitas delas, na base da criação. E isso, Portugal não é ávido, não é muito, como é que falta uma palavra, não abusa na quantidade de empresas da criação. E, portanto, é sempre na base do custo. E é difícil crescer na base orgânica quando é assim. E pensando aqui um bocadinho na gênese de quando começou o Paulo Duarte, mas pensando se tudo o que aprendeste, há algum conselho que possas dar a alguém que esteja agora a começar ou que queira começar, não só no mundo dos transportes, mas no mundo das empresas? Consegues achar um conselho? Eu não quero ser repetitivo com todos os empresários que eventualmente já entrevistaste que eu arrisquem, não é? Mas isso acho que faz parte do que é ser empresário. Mas eu acho que o conselho é um bocadinho aquilo que já falámos aqui, não se gera com a caixa, tem que se ter o mínimo tem que se ter o mínimo de informação para avançar para qualquer negócio, pode-se ter o gut feeling, pode-se ter a vontade, mas se não tem a competência, não vai correr bem, dificilmente vai correr bem. E portanto devemos estruturar efetivamente nós primeiro, antes de estruturarmos o projeto. Se nós não formos estruturados e ter a capacidade para o fazer, eu até posso ter uma ideia espetacular que até corre muito bem no primeiro e no segundo ano, mas vai correr mal. Não há consistência. E portanto a grande aprendizagem e ensinamento que eu tento passar também com quem vou falando, é de facto que estruturem-se primeiro, percebam bem se têm a capacidade para o fazer, para depois sim estruturados avançar. Ó Paulo, é um otimista e imagino que daqui por 10 anos, queremos ter aqui, as capas de jornais a dizer: "Portugal lidera o crescimento europeu". Que decisões é que temos que tomar como gestores, como empresários, em termos de liderança e ambição, que decisões temos que tomar hoje para podermos ter essa capa de jornal daqui a 10 anos? Os livros já explicam isso tudo, nós não temos que inventar rigorosamente nada, temos relatórios Draghis da vida, a própria CCP lançou um estudo muito importante, há uns anos, que é de facto nós não estamos a criar mais-valia, mais valor. E continuamos a achar que queremos ser um país de exportação. E agora vou defender a minha dama. Nós continuamos a achar que devemos ser um país de indústria, com a dificuldade toda que temos, de recursos humanos, de recursos naturais, de dificuldade geográfica,
com tudo o resto. Continuamos a achar que temos que ser um exportador nato. É uma visão que se instituiu no nosso país e depois esquecemos que 80% do tecido empresarial é comércio e serviços. Esquecemos completamente. E depois não apoiamos. Não só não ajudamos, como ainda penalizamos. Não há um PRR, não há um apoio para nada, nós não conseguimos dar nada a quem de facto constrói tecido empresarial e são os maiores, os maiores empregadores do país. E continuamos a achar que vamos ser uma coisa que nós já percebemos que temos muita dificuldade em ser. Agora conseguimos exportar outras coisas, conhecimento, tecnologia, capacidade de criação, mas se calhar já não conseguimos exportar ferro ou outros tipos de minérios, alguns ainda se discutem em Portugal, mas não temos dimensão, não temos mercado, não temos capacidade, não temos infraestrutura, não temos nada. E nós, primeiro que tínhamos isso tudo, se calhar remontávamos a 30 anos atrás e 30 anos à frente para a dificuldade que vai ser. E portanto, ou nós de facto percebemos que somos um país de serviço e comércio, ou então nós nunca vamos ser mais nada. Agora, há que definir estratégias e há que definir prioridades. Se somos um país de serviços, então vamos apoiar nos serviços, na tecnologia, na digitalização, na quantidade de hubs tecnológicos, hubs criativos que estamos a criar, na quantidade de unicórnios que Portugal tem, que Espanha nunca conseguiu ter e que não tem capacidade, e ainda não tem nenhum como teve Portugal nos últimos anos. Portanto, se nós temos, então isto é serviços. E portanto vamos apostar nisto. E é uma parte muito grande do PIB, é um facto. Estamos mesmo a chegar ao fim e para fechar, fora da Antran, do associativismo, da CCP, do Grupo Paulo Duarte, qual é que foi o grande game changer da tua vida? Não me querendo repetir, família e filhos, essa é aquele sustento que eu sei que depois de tudo aquilo que me passou durante o dia, eu chego a casa e tenho alguém para me receber com o meu mau feitio, e admito claramente que tenho mau feitio. Tenho mau feitio diário, tenho mau feitio mensal, tenho mau feitio semestral e anual, dependendo das contas. Tenho muitos maus feitios que vão aparecendo durante o ano, mas a verdade é que o sustento, alguém que nos possa ouvir. E eu tenho um irmão que substitui muito também, eu falo muito dele, nota-se que eu gosto dele, não é? Eu tenho um irmão, eu tenho um pai, tenho uma estrutura familiar que sempre apoiou muito todas as decisões. Eu e o meu irmão somos empresários em outras áreas, não só transportes. Lá está, vamos, acreditamos e vamos. Mas de facto é o nosso entorno que nos dá esta capacidade de tranquilidade, e às vezes de até nos apoiarmos quando erramos. E portanto é claramente aquilo que me motiva, mas que me dá a paz e a tranquilidade para saber que se eu for para a frente tenho sempre alguém que me está aqui para ajudar e apoiar. Muito bem, com este game changer, então terminamos mais um episódio. Um obrigado muito grande ao João e ao Gustavo por hoje pela nossa conversa e vemo-nos em breve aqui em Antena. Muito obrigado.